Quais são as consequências na dificuldade do diagnóstico do lipedema? Eu sou a doutora Aline Vilela, cirurgiã vascular, e hoje eu vou lhe contar isso. Vamos lá. O lipedema, ele é uma condição, tá? E que tomou a mídia, todo mundo hoje em dia fala do lipedema, tudo é lipedema, mas eu vou te falar que não é bem assim. Mas é extremamente importante conhecer o lipedema. Por quê? Para que se possa diagnosticar. É uma condição que é extremamente subdiagnosticada ainda. Não é uma condição nova, como muitas pessoas pensam. O lipedema foi pela primeira vez descrito em 1940. E o que é o lipedema? O lipedema é uma alteração com cunho, com fundo genético e hormonal, mas muitas coisas a gente ainda precisa saber mais. Ainda não se sabe ao certo o mecanismo, como funciona e por quê, mas essa daí a gente já sabe que tem interação com a questão hormonal, que acontece mais em mulheres. Sim, podem acontecer em homens, mas é extremamente raro, e quando acontece em homens, a gente vê uma questão hormonal mais voltada para estrogênio, principalmente um pouquinho de progesterona, mas ainda precisamos de mais respostas sobre isso para poder te contar com evidência científica a fundo aqui. Mas o que acontece? Por muito tempo, o lipedema ele foi confundido com obesidade. Eu comecei a falar do lipedema, só que eu não continuei. Ele é uma alteração que essas mulheres, na sua maioria, têm um depósito de gordura, que essa gordura é diferente da gordura da obesidade. Ela funciona de maneira diferente e causa dor, desconforto, e a principal característica é uma desproporção. São mulheres que, durante longo tempo da vida, achavam e recebiam muitas vezes o estigma de serem obesas. E não era. Aquela mulher que o tronco é mais fino, cintura mais fina, e tem uma desproporção grande no quadril, nas pernas, e muitas vezes pega braço também. E por isso tem ainda esse confundimento. Então, uma coisa que eu sempre falo, que eu já ouvi muito, que eu já estudo lipedema há muitos anos, sempre falava: Aline, você está estudando esse negócio, isso não existe, isso é criação. Não, o lipedema existe sim. E essas pacientes têm uma piora, o gatilho, de certa maneira, são momentos da vida da mulher que ela tem uma alteração hormonal, ou seja, no início, na adolescência, quando ela tem a menarca, que é a primeira menstruação, na puberdade, já pode evidenciar alguma perna fica um pouco mais grossa. São pessoas, mulheres, que muitas vezes usam calça, tem dificuldade de usar calça porque a calça trava no quadril, ou então fica solta na cintura. São mulheres que eu recebo no consultório, que elas falam que: Aline, eu nunca consegui usar bota na vida, sabe? Então já são algumas pistas que você já tem uma desproporção. Um gatilho também pode ser na época da gestação, na gravidez, que é um momento lindo da vida da mulher, que ela é mãe, só que ela também tem uma tempestade hormonal. Ou então na menopausa. Esses são os 3 momentos mais evidentes que sabe-se até hoje que pode ser um gatilho para o início, na verdade, para a exacerbação e a mensuração, né, da pessoa conseguir começar a observar será que eu tenho lipedema? Podem ser alguns gatilhos. E observa-se muito também uma questão inflamatória. O que é isso? Inflamatória, tudo inflama? Não é bem assim. Mas isso daí vai ficar para um outro vídeo, que depois eu explico detalhadamente, porque a gente precisa falar de ciência, não adianta eu só colocar informação para você. E aí, como eu falei, o lipedema ele ainda é muito subdiagnosticado. Por quê? Porque antes não se conhecia, por mais que ele existisse. Então a gente só encontra o que a gente sabe. Quem não sabe o que procura, não acha. Já aconteceu com você uma vez? Por exemplo, você conhece uma pessoa. Essa pessoa, você conversando, descobre que ela é sua vizinha. E você: caramba, eu nunca te vi aqui. E aí depois que você conheceu ela, toda hora você vai encontrá-la. O lipedema é igual. Muitas pessoas ainda não conhecem o lipedema. Então, por isso que é tão importante nós estamos no mês de junho, que é o mês que se fala que é o junho roxo, que é o mês para conscientização do lipedema. Então, para que saiba e não confunda mais com outros diagnósticos.
E o que pode ser diagnóstico diferencial? O diagnóstico diferencial mais comum é a obesidade. A obesidade é diferente de lipedema. Por quê? O lipedema, como eu falei, ele poupa tronco, é mais extremidade, quadril, coxas, pernas, braços, mas poupa pé, poupa mão. A gordura ela tem características diferentes, mas uma informação muito importante. Você sabia que os estudos mostram em torno de 50%, mas ainda cabem outros estudos para a gente ter certeza que é essa porcentagem. Mas você sabia que aproximadamente 50% das mulheres com obesidade elas têm lipedema? Sim, então é importante diferenciar, separar uma coisa da outra. Joio do trigo, alhos de bugalhos, não são a mesma coisa. Outro diagnóstico diferencial, o linfedema. O que é o linfedema? O linfedema é uma condição que você tem alteração da circulação dos capilares linfáticos. Nossa circulação não é só artéria e veia, tem o linfático também, que é super importante. Esses capilares, eles são assim, fininhos, tipo um fio do cabelo. E várias condições, tanto a pessoa pode nascer ou ao longo da vida, como algumas infecções, algumas questões, ou às vezes até mesmo, por exemplo, uma cirurgia de um câncer, que você tirou o linfonodo e você afeta essa circulação linfática, pode dar um linfedema, tá? E normalmente o linfedema é o que a gente chama unilateral, é um lado só. O lipedema, eles são os dois, que é simétrico. Quando a gente diz que é simétrico, é que é igual de um lado com o outro. Mas é importante eu falar mais uma coisa. O lipedema, ele tem vários graus. Eles são 4 graus. O grau inicial, um grau pouquinho passado do inicial, o intermediário e, se puder chamar, o avançado, entre aspas. Nesse avançado, ele se chama de lipolinfedema. Por quê? Porque tem uma alteração tão importante dessa gordura que ela acomete o sistema linfático. Tá? Então, o linfedema, sim, é um diagnóstico diferencial para o lipedema, mas o grau mais avançado do lipedema tem um acometimento da circulação linfática. E aí, também, se vocês quiserem outro vídeo, depois eu explico, que tem alguns estudos que falam que nos graus iniciais do lipedema já tem uma lentificação de linfático, mas isso é um papo para depois. Então, nós já falamos 2 diagnósticos diferenciais. Você tem também um diagnóstico diferencial é a obesidade impera, tá? Que a mulher tem um acúmulo de gordura mais nessa região de quadril e coxa, mas também tem algumas características no diagnóstico clínico que a gente consegue diferenciar. E quando a gente fala da obesidade impera, a gente lembra também e se aproxima de uma condição chamada lipodistrofia, que também tem uma alteração da gordura e que é quase a mesma coisa, praticamente a mesma coisa da obesidade impera. E um outro diagnóstico diferencial, vocês já viram que eu estou falando pra caramba hoje, né? E tem vários diagnósticos diferenciais aqui. É a própria doença venosa. Por quê? Por conta de dor. Porque quais são as características dessa mulher com lipedema? Quais são os sintomas dela no dia a dia? São mulheres, primeiro, que têm uma desproporção importante do tronco com a perna, quadril e às vezes braço. São mulheres que podem ter obesidade associada ou não, então até hoje o que a gente sabe em torno de 50%, mas e dentro disso é importante eu falar uma coisa. Pessoas magras têm lipedema também, tá? Você lembra que a gente falou questão hormonal, genética, então também pode ter. E essas pacientes, às vezes é mais difícil até identificar o lipedema, porque as características são muito sutis. É um lipedema inicial, uma coisa muito sutil. E aí você vai prestar atenção se é uma pessoa que faz muita atividade física, tem uma carga de atividade física que não é condizente para a característica do corpo e muscular dela, porque nós sabemos que
pessoas com lipedema têm uma certa dificuldade em ganhar massa muscular, principalmente de quadríceps. Tem estudo científico também falando disso, é um estudo holandês que é excelente. São mulheres que reclamam de muita dor na perna, mas é uma dor na perna que é uma coisa absurda e desproporcional. Então, muitas vezes essa paciente procura o cirurgião vascular, por quê? Dor na perna. Normalmente, ou é ortopédico ou é circulatório, então vem no vascular. E aí a gente, poxa, será que pode ser uma doença venosa? Só que os sintomas da paciente não são proporcionais ao que a gente olha. Não vê veias, não tem nenhuma veia expressiva, não vê uma doença venosa expressiva, não vê nada que chame muita atenção. Então, também é um sintoma. São pessoas que costumam ficar muito roxas. Elas batem, na verdade elas nem batem, então roxa, tô roxa por quê? Nem sei. Então tudo isso são características, sinais e sintomas que a gente identifica no lipedema, tá? E que algumas outras condições pode ter um ou outro, mas é extremamente importante fazer o diagnóstico diferencial. E o diagnóstico? Tá bom, Aline, você já explicou, no caso eu estou explicando o que é diagnóstico diferencial, a importância de identificar, mas como é que a gente identifica? Como é que faz o diagnóstico? Primeiro, procure um cirurgião vascular, procure um médico capacitado, com especialidade capacitado para diagnosticar o lipedema. Isso é o primeiro passo, tá? Porque o diagnóstico, na verdade, ele é clínico, ele é exame físico. Não existe, até hoje, estamos em junho de 2025, até esse exato momento não existe ainda um exame de sangue, um exame de imagem, o que for, que dê a certeza que é lipedema. Então, isso é a partir da expertise do médico, do médico que te acompanha. Através do exame físico, ele vai ver a sua história, vai te examinar, ver as características e muitas vezes sim, ele pode usar alguns exames complementares, como um laboratório, que é o exame de sangue, que podem ver algumas características que sugiram, o exame de sangue, que pode ter algumas características que falem a favor de uma questão inflamatória, uma questão hormonal, mas vê perfil, não vê lipedema específico. Tem alguns exames de imagem, o próprio Doppler para diagnóstico diferencial. Hoje em dia nós já temos um critério para a gente ver no Doppler do lipedema, mas ainda não é martelo, sabe? Não é batido o martelo. Se eu faço esse exame, eu tenho certeza que eu tenho lipedema. Não. Muitas vezes eu falo para o paciente que é tipo jogar War, sabe? Você precisa de juntar várias peças para aquilo ali direcionar para um lado ou outro. E uma coisa que eu quero trazer aqui, que é extremamente importante. Tudo bem, mas o que o lipedema pode causar? Quais as questões? Qual é a consequência de não diagnosticar o lipedema ou do diagnóstico tardio do lipedema? Essas mulheres elas têm uma desproporção, ok? Então a gente já sabe que interfere na autoimagem, na autoestima. Muitas mulheres são estigmatizadas, sim, tem uma questão social, isso é um ponto. Agora um outro ponto, porque você lembra que eu te falei dos graus do lipedema? Então, começa inicial e aquilo ali vai evoluindo. E o grau, a partir do segundo para o terceiro grau e para o terceiro, você já começa a ter uma quantidade grande de gordura, desse tecido de lipedema, desse tecido gorduroso, de gordura que funciona diferente, sabe? Sem estigma, sem nada. Mas assim, e esse volume, ele começa a alterar a sua parte óssea. Você começa a alterar o quadril, altera a angulação do fêmur. Então, tem sobrecarga na articulação. Muitas vezes são mulheres que têm dor no quadril, têm dor no joelho, têm um desgaste, têm uma artrose mais precoce. Então, a questão da mobilidade, ele tem um impacto na mobilidade e, consequentemente, na qualidade de vida dessa paciente, dessa pessoa. Porque, assim, se
eu tenho alguma coisa que está rodando, está sobrecarregando a minha articulação, sinto dor no joelho, sinto dor no quadril, pode desencadear para algumas questões no pé, na coluna. Então, são mulheres que vão ter dificuldade de fazer atividade física. E a atividade física, ela impacta em várias coisas. São mulheres que vão ter dificuldade, por exemplo, eu tenho, já vi alguns casos e tenho algumas pacientes que têm filhos pequenos e que a queixa dela era, Aline, a questão do visual, da autoestima, isso é uma questão grande para mim, mas o que me impacta mais e que me incomoda é eu não poder brincar com meu filho. E assim, eu como médica ver isso, cara, isso, sabe, aquela coisa assim do coraçãozinho partido. Porque uma mulher jovem, 30 anos, com um filho de 4 anos, que quer correr, está naquela época da criança de querer correr, quer sentar, ela não consegue sentar, ela não consegue correr para acompanhar. Então, isso é uma coisa que me motiva e que até levar informação, principalmente a trazer uma informação de qualidade, uma informação com embasamento científico, sabe? Então, o lipedema existe, nós temos que falar sobre ele, as pessoas têm que saber identificar, sabe? Isso todo mundo, a população não vai fazer diagnóstico, mas é importante, e principalmente profissionais de saúde, sabe? Que lidam com a pessoa, é importante que tenha esse olho para poder falar assim, cara, e como eu recebo várias vezes, assim, todo dia eu recebo várias ligações de colegas, sabe, de outras profissões, e que falam assim, Aline, olha só, ontem um fisioterapeuta, muito amigo meu, Aline, olha, eu tô com uma paciente que eu acho que ela tem lipedema, sabe, me dá uma ajuda, para onde um caminho, como é que faz? Então é importante que as pessoas tenham esse olhar treinado para acender, sabe, acende aquela luz vermelha, acende um alerta para direcionar ela para onde ela deve ir, para que não tenha o diagnóstico tardio e não tenha essa consequência. Gente, nós estamos aqui para vivermos a nossa melhor vida. E por mais que hoje ainda não tenha cura para o lipedema, mas temos tratamento. A gente tem tratamento. O grande objetivo do tratamento é ajudar essas mulheres a terem a melhor vida delas, a serem livres, sabe? A recuperarem a autoestima, a recuperar a mobilidade. Porque, infelizmente, eu tenho algumas pacientes que chegam já. Eu tenho uma paciente que é uma senhora de 70 anos, ela nunca teve diagnóstico. Eu dei o diagnóstico para ela tem uns 6 meses. Essa paciente ela já chegou praticamente na cadeira de rodas, sabe? Então a informação ela tem que chegar para isso não acontecer mais. Não pode. É um tipo de condição que ela é manejável, mas se você souber que ela existe, se souber para onde direcionar e que não é assim, não é normal, não é comum, porque muitas vezes essas mulheres, elas eram estigmatizadas. Eu tenho muitas pacientes que chegam e falam assim, Aline, cara, assim, sempre me falaram que isso era obesidade. Aí eu fiz cirurgia gastroredutora, fiz lipo, melhorou, mas não resolveu. E eu já ouvi muitas vezes, é assim mesmo, fica assim. Não é para se conformar, a gente tem opção, sabe? E é importante, quanto mais precoce, melhor. E é uma coisa que eu sempre falo, tudo que está ruim hoje já foi bom um dia. Então é muito mais inteligente a gente começar a agir quando está começando aquilo, que a solução vai ser uma solução muito melhor, muito mais rápida, muito mais fácil, mais tranquila de ser manejado e administrado, do que se de repente você recebe o paciente já num grau 4, com acometimento do sistema linfático, com acometimento ortopédico importante, sabe? E essa paciente é uma paciente eu tenho uma paciente que já chegou com indicação de prótese de joelho. Só que ela tem uma questão inflamatória, uma questão metabólica. Então ela tem que ser devidamente conduzida, sabe? Nesse caso é uma paciente que é multidisciplinar, o acompanhamento da vascular, mas o acompanhamento também da endócrino, fisioterapeuta, enfim. E é extremamente importante a gente trazer à luz da consciência, sabe? Saber que isso existe, que tem possibilidades, que não é assim,
Não tem que se acostumar com isso, gente, não pode, tá? Eu espero o que eu falei com você nesses minutos tenha sido rico para você, tenha trazido consequência. E, importante, se quem está assistindo aí não tem lipedema, mas se você conhece alguém que tem, sabe por quê? Porque ele atinge, acreditavam-se que era até 10% da população. A gente tem estudo brasileiro, acho que foi do ano passado, que mostra que no Brasil atinge até 12%, ou seja, uma em cada 10 mulheres, até mais um pouquinho, pode ter lipedema. Então, se por acaso você está assistindo esse vídeo, se por acaso esse vídeo chegou até você, preste atenção, vê se você identifica isso. Se tiver alguém ao seu redor que tenha, que você acha que tenha, fala isso. Fala assim, você sabia que isso pode ser lipedema? É importante que você seja avaliado pelo médico, pela cirurgião vascular ou pelo médico que tem competência em tratar lipedema, tá? Vamos criar um movimento. Não tem por que essas mulheres passarem por isso. Não pode ser assim, tá bom? Olha, uma coisa, antes que eu esqueça. Gostou desse vídeo? Curte ele. Mas antes disso, você já está inscrito no canal? Me responde isso. Inscreve no canal, curte o vídeo, comenta e compartilha para quem você acha que essa informação pode ser válida. Um beijo.